Olá, queridos, graça e paz a todos vocês, dando início em mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Queridos, essa lição já é a do segundo trimestre. Veja só, já quero pedir aqui para você a sua participação. Queridos, se essa revista não chegou nas suas mãos ainda, então você pode estar aqui assistindo o meu vídeo, ou então, se você estiver no seu trabalho, pode colocar o fone no ouvido e você vai ouvir que eu vou estar lendo toda a lição. E também você pode participar, porque eu vou deixar toda a lição aqui para você, aqui nesse painel. Então, nós já estamos aqui, então, na primeira aula. Queridos, não esqueça de se comunicar com a gente, deixar aqui o seu comentário, curtir a nossa lição, deixa o seu joinha, compartilha, também se inscreva no nosso canal, queridos. Aqui nós fazemos com todo carinho para você, então vamos junto, propagar o Evangelho de Cristo Jesus. E essa lição está uma benção, porque vamos estar falando de família. Então, é a primeira lição, e o título dessa revista, do segundo trimestre, é o Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplo da palavra de Deus. Então, nós vamos ver os problemas, tudo da família, dentro da palavra de Deus. E essa primeira lição vai ser aplicada no dia 2 de abril de 2023. E o título da primeira lição do segundo trimestre é Quando a Família Age por Conta Própria, queridos. Veja só, nós temos que esperar a vontade de Deus, no tempo de Deus. O texto áureo se encontra em Gênesis capítulo 17, versículo 19. Está escrito assim: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamará o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu conserto. Na verdade prática, diz o comentarista, quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Quando precipita, passando por cima da vontade de Deus. Temos aqui também a leitura diária, queridos. Todos os dias tem uma lição para você estar meditando. Os versículos-chave para a leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, também em Gênesis capítulo 16, versículo de 1 a 5, está escrito assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra, mas todas. Gênesis capítulo 16, versículo 1. Ora, Sarai, a mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Saraia, e assim tomou Sarai, a mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, a fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar. E ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão, meu agravo sobre ti, minha serva pus e teu regaço. Vendo ela agora que concebera, sou menosprezada aos teus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Olha só, queridos. Continuando aqui na introdução, diz aqui o comentarista, a família é uma instituição divina, a célula máter da sociedade. Infelizmente, temos vivido os períodos tenebrosos em que a família vem sendo atacada por vezes de forma velada e muitas outras de forma direta. Nós vemos aqui então o versículo, a palavra-chave dessa lição é família. Na introdução, diz o comentarista, ao longo desse trimestre, estudaremos assuntos relacionados à família,
Nesta oportunidade, especificamente, ponderamos que, diferentemente de outros trimestres, os assuntos referem-se aos problemas de cotidiano familiar. Veremos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar quando o problema de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfias, mentira, mágoas e educação de filhos, entre outros assuntos. Nessa lição, em especial, focaremos nas atitudes precipitadas de Saraia e Abraão, ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus e agirem por conta própria, ajudando-o no cumprimento da promessa. Vemos as consequências de quando deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz de um coração enganoso, que a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. Vamos aqui então. Primeiro tópico, Deus faz promessas a Abraão. Primeiro subtópico, o encontro de Deus com Abraão. Abraão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais desde que saiu de Ur dos Caldeus e depois de Harã. Gênesis capítulo 11, versículo 31, Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 4. Entretanto, o casal Abraão e Sarai não tinha filhos. No capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos de idade quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. Gênesis 12, versículo 4. No capítulo 15, o Senhor lhe fez uma promessa específica de um herdeiro. E, finalmente, quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos de idade. Veja só. Gênesis 21, versículo 5. Assim, podemos dizer que Abraão esperou por 25 anos pelo cumprimento da promessa divina. Nunca canse de esperar no Senhor. Esperei com paciência. Segundo subtópico, a dúvida diante da espera. Após a promessa de uma descendência, Gênesis 12, veio uma preocupação a Abraão. Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Gênesis 12, 15, versículo 2. E esse questionamento revela que sua fé estava em crise. Abraão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que Saraia era estéril. E não é diferente conosco também. Às vezes somos bloqueados por dúvidas que impedem de, pela fé, enxergar a operação do sobrenatural. Terceiro subtópico. Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Como vimos, Gênesis capítulo 15, versículo 4, traz a promessa de um filho. No versículo 7, o Senhor diz, eu sou o Senhor. Gênesis 15, versículo 7. De modo que ele desfez a preocupação do patriarca, especificando uma promessa. Este não será o teu herdeiro, Ismael, mas aquele que de ti será gerado. Esse será o teu herdeiro, Isaque. Gênesis 15, versículo 4. Aqui Deus está afirmando a Abraão que suas promessas têm base no próprio caráter, pois ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Números capítulo 23, versículo 19. Deus cumpre fielmente a sua palavra. Salmo 89, versículo 34.
Infelizmente, porém, Abraão vacilaria na fé e não transmitiria a Saraia a confiança na promessa, Gênesis 16, versículo 2 e versículo 3. O resumo do tópico 1. Deus fez a promessa de uma grande descendência a Abraão. A espera acabou gerando dúvida, mas o Senhor garante aquilo que promete. Se Deus prometeu, Ele cumpre, queridos. Segundo tópico, interferência no plano de Deus. Primeiro subtópico, a tentativa de Saraia em ajudar Deus. Pelo processo natural, Sara não podia gerar filhos por causa da sua esterilidade. Naquele contexto, ela estava ainda com idade avançada. Por isso, Sara persuadiu Abraão de que a melhor forma de ele ter um herdeiro seria tomar a serva egípcia Agar e com ela conceber um filho. Gênesis capítulo 16, versículo 2. Naquele tempo era permitido fazer isso para que um homem tivesse um herdeiro. E essa tentativa de ajudar Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada de Abraão. Na vida conjugal, é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Nesse sentido, Abraão deveria convencer sua mulher a esperar em Deus, pois ele cumpre sua palavra. 1 Reis 8:56. Segundo subtópico, os dois vacilam na fé. No capítulo 15, Abraão é um homem de fé. Porém, no capítulo 16, a situação muda completamente porque ele preferiu ouvir a voz de sua mulher, conforme Gênesis 16:2. E ouviu Abraão a voz de Saraia. A verdade é que, diante da reclamação de sua esposa, Abraão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de ambos gerar um filho conforme a promessa. Os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica meramente humana. Devemos cuidar para não interferir nos desígnios de Deus, pois isso pode significar o desvio da vontade divina. Não podemos, por causa de uma decisão precipitada, querer intervir no plano original de Deus. Terceiro subtópico, o problema da precipitação. Saraia abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema ao seu modo, além de induzir seu marido à mesma atitude equivocada e crédula. Ao afastar-se da dependência de Deus, o casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas para a sua vida. Gênesis 16, 5-9. Agar engravidou e teve filho, que Abraão sonhava ter, mas provocou o conflito familiar histórico entre Abraão e Saraia, entre Saraia e Agar, e posteriormente entre os filhos, ambas, Ismael e Isaque, e muitos conflitos gerados nos lares por causa das atitudes precipitadas da parte dos cônjuges. A consequência dessa precipitação de Abraão permanece até hoje, com a semente de Ismael e Isaque, ou seja, judeus e árabes. Resumo do tópico 2. A precipitação de Saraia gerou consequências na família que reverberam até os dias atuais entre duas nações. Prosseguindo, querido, nós temos aqui então, terceiro tópico, as consequências de uma decisão precipitada.
Primeiro subtópico, o conflito na família de Abraão. A precipitação do casal acabou criando um conflito entre Abraão e Saraia, provocando pela nova situação a que submeteu a Agar. Discórdia, desarmonia suscitaram em uma situação insustentável dentro desse lar. Agar sentia-se privilegiada dentro da casa de Abraão, visto que ele estava dando atenção especiais para com ela por causa do seu filho em seu ventre. Provocou ciúme em Saraia. E esta então começou a hostilizar sua serva. Gênesis 16, versículo 4 ao versículo 6. Essa situação ficou bem difícil dentro da casa do patriarca. Segundo subtópico, a fraqueza de Abraão. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abraão optou pela fraqueza e carnalidade. Não teve firmeza para persuadir Saraia diante do conselho de ter esse filho com Agar e confiar em Deus e as suas promessas. Gênesis 16, versículo 6. E essa história nos ensina que não podemos apenas olhar para as soluções humanas. Há momentos em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Tenhamos sensibilidade espiritual para discernir o que está sob nossa responsabilidade e o que só depende única e exclusivamente de Deus. Conferência Êxodo 14, versículo 15 ao 18. Terceiro subtópico. Uma opinião equivocada acerca de Deus. Quando Saraia diz a Abraão que o Senhor me tem impedido de gerar, parecia estar confirmando que Deus havia falhado com ela para gerar filhos. Gênesis 16, versículo 2. E ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu discernir por si mesma, usando Agar como meio para o cumprimento da divina promessa. Seu coração carnal fez com que ela desprezasse a fé. Nesse sentido, a fraqueza de Abraão não foi tanto a de não agir sabiamente com Saraia, quanto a convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. Sua esposa precisava de uma experiência com Deus, capaz de dar-lhe conhecimento suficiente para entender que seu marido tinha razão no que dizia. Portanto, é preciso atentar para uma preciosa lição. Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas e, por isso, não podem deixar de governá-la com sabedoria. Conferência em 1 Timóteo 3, versículo 5 e versículo 6. Resumo do tópico 3. Uma decisão precipitada gera consequências que vão desde conflitos na família a equívocos acerca de Deus. O resumo desta lição diz aqui na conclusão. Esta lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nós precipitarmos com referência nos cumprimentos dessas promessas. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abraão. Que Deus nos livre de atentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que a sua vontade é boa e agradável e perfeita. Romanos 12, capítulo 2. Queridos, terminamos aqui a lição de número 1, já do segundo trimestre. Que Deus abençoe você. Você
deixa aqui o seu comentário também, aperta aí no joinha, compartilha nosso vídeo. Tá toda a lição aqui para você. Nos ajude deixando aqui também a sua participação. Se inscreva no nosso canal. Quero despedir de vocês como Moisés despediu o povo no deserto. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Paz, queridos.